Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje de matemática, que é sobre equivalência de taxas. Nós estamos estudando ainda a parte da matemática financeira e esse assunto de hoje aborda justamente a equivalência que pode haver entre duas taxas. Então vamos lá. Taxas equivalentes, pessoal, elas são taxas que, quando elas são aplicadas no mesmo capital e no mesmo intervalo de tempo, elas vão produzir um montante igual. O que é isso? Elas vão produzir uma quantidade de dinheiro, no caso, igual. Ou seja, essas taxas vão ter o mesmo rendimento. E geralmente em alguns financiamentos de longo prazo, geralmente quando você financia uma casa ou um carro, a gente é informado apenas da taxa de juros mensal. Então o cara que vai vender para a gente lá aquele carro, fazer aquele financiamento em 10 anos, aquela casa em 30 anos, ele informa apenas a taxa de juros que você vai pagar por mês. E muitas vezes, no meio daquela taxa, ainda vai ter outra taxa, que é a taxa anual. E aí a gente acha que no final das contas a gente vai pagar um valor e na hora é um valor diferente, tá? Porque essa taxa anual, ela vai ser equivalente à taxa mensal, mas sempre vai haver uma diferençazinha no valor, como a gente vai ver em alguns exemplos aí. Então essa parte de equivalência de taxa na matemática financeira, ele é muito aplicado nessa parte aí de financiamentos, né? Quando você toma um empréstimo, você tem o juro mensal, tem o juro anual. Em algumas contas aí, se você for analisar, se você for olhar, tem algumas compras que a gente faz e muitas vezes a loja coloca lá, o juro mensal, o juro por cada dia que tu atrasar. Então são taxas diferentes muitas vezes, mas que no final das contas elas vão produzir um montante igual. Então, para calcular essa equivalência de taxa, nós usamos uma expressão que é a seguinte: 1 mais IA é igual a 1 mais IP elevado a N. Vamos estabelecer aqui o que é cada um desses elementos. Esse IA é a taxa de juros acumulada. Geralmente nós chamamos de taxa anual. Então, o IA é a minha taxa de juros que acumula. E esse IP é a taxa de juros que é dada no período. Geralmente é a taxa mensal. E esse N é o número de períodos, ou seja, pode ser a quantidade de meses, de anos. Então é bem simples a expressão. E esses valores aqui de 1 fazem parte da fórmula. Então é 1 mais a taxa. 1 mais a taxa. Ou seja, é 1 mais a taxa anual e 1 mais a taxa mensal. Tá? Então vamos ver aqui como é que fica isso aqui no exemplo. Então, se o investimento ele rende 3% ao ano, quanto ele renderá em taxa acumulada em 10 anos? Então vamos analisar aqui esse problema. Ele está me dizendo que um investimento ele rende 3% ao ano. Então é o período que ele está me dando, 3% ao ano. Quanto é que ele vai render numa taxa acumulada durante 10 anos? Então eu vou aplicar essas informações aqui nessa expressão anterior que vocês viram. Então como é que vai ser? O IA é a minha taxa acumulada, é o que ele quer saber, ó. Ele quer saber a taxa acumulada em 10 anos. Então, interrogação aqui, porque eu estou querendo descobrir essa taxa. O IA, não esqueçam, é a taxa acumulada. E é justamente o que o exemplo quer saber. Quanto renderá em taxa acumulada em 10 anos? O IP é a taxa de juros que foi dada. Qual foi a taxa de juros que foi dada? 3%. 3% ao ano. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de eu jogar isso aqui na fórmula, esse 3% aqui, a gente tem que transformar, igual a gente faz lá nos cálculos de juros simples e compostos. 3% eu vou dividir por 100 e vou usar o valor decimal. Se eu dividir 3% por 100, vai dar 0,03. E o N é o número de períodos. É por quanto tempo eu quero saber? Eu quero saber em 10 anos. Então aqui o N vai ser 10 anos. E o que a gente tem que fazer agora? Colocar essas informações na fórmula que nos permite calcular a equivalência de taxa. Então a fórmula que permite a gente calcular a equivalência de taxa é apenas essa aqui. Então vamos substituir. 1 mais IA. IA a gente já sabe, a taxa acumulada é o que eu quero descobrir. Igual, aí você vai abrir o parêntese, 1 mais IP. O IP nós já sabemos que é a taxa de juros que foi dada lá naquele período. Qual foi a taxa do IP que foi dado? 0,3, 0,03. Então você coloca aqui, ó, 0,03.
elevado a n, elevado ao período. Qual for o período? De 10 anos, então elevado a 10. E agora é só a gente resolver. Somar isso aqui, ó, 1 mais 0,03 e depois elevar a 10. Tudo isso aqui vocês vão fazer na calculadora, né? Lógico, para facilitar aí os cálculos. Até mesmo porque vai dar valores enormes, com muitas casas decimais. E a gente considera só alguns valores após a vírgula. Então, continuando aqui. 1 mais IA vai ser igual. Se eu somar 1 mais 0,03, vai dar 1,03. Agora eu vou elevar a 10, que é o número de períodos. Então, elevado a 10 anos. E, continuando, você vai fazer o seguinte. 1 mais IA igual. Aí eu vou colocar isso aqui na calculadora, ó. 1,03 elevado a 10. Vai dar um valor enorme. Você pega aí no máximo até 4 casas depois da vírgula. Então, deu 1,3439. Então, para garantir, a gente pega até 4 casas depois da vírgula. Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Quem tem letra vai ficar de um lado e quem for número vai para o outro. O único que tem letra aqui é o I e o A. IA, que é a taxa acumulada que a gente quer descobrir. Esse 1 que está desse lado, olha só que ele está positivo, ele vai vir para cá, ó, negativo. Então, como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar IA igual a 1,3439 menos o 1 que mudou de lado. E agora você vai subtrair 1,3439 menos 1. Vai colocar na calculadora essa conta aqui. Então, o IA vai ser igual a 0,3439. Como a gente está procurando uma taxa, que é a taxa acumulada, e geralmente essas taxas são em porcentagem, é só você multiplicar aqui o resultado da diminuição, ó, de 1,3439 menos 1, é 0,3439, você multiplica por 100. Quando você multiplica por 100, você já tem a taxa em porcentagem. Então, quanto foi que deu a taxa aqui? Olha só, 34,39% é a taxa acumulada aí em 10 anos. Então, a gente aplicou aqui a equivalência de taxa. Então, que isso me diz o quê? Que uma taxa de 3% ao ano, ela equivale em 10 anos a 34,39%. Perceberam? Por isso que a gente tem essa questão de equivalência de taxa. A gente faz uma equivalência entre os dois tipos de taxa. Vamos continuar vendo exemplos aqui, que esse assunto é bem curto, a gente aprende mais ele com exemplos. Então vamos lá. O outro exemplo diz o seguinte: qual é a taxa de juros mensal? Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa anual acumulada de 50%? Então aqui a gente tem a situação contrária, tá? Eu quero saber qual é a taxa de juro mensal equivalente a uma taxa acumulada que ele já me deu, uma taxa anual acumulada de 50%. Então vamos organizar as informações. Então nesse caso aqui, o meu IA, vocês já aprenderam, né? IA é a taxa acumulada. Eu já tenho ela aqui, olha só. A taxa anual acumulada é de 50%. Então 50%, vou dividir por 100 sempre, tá? Para transformar para decimal. Então 50% dividindo por 100 é 0,5. Então já tenho aqui o valor para colocar na fórmula. O meu IP é justamente o que eu estou querendo descobrir, que é a taxa de juros mensal. Lembra? O IP é a taxa que é dada, ou seja, é a taxa do período, no caso aqui mensal, que eu vou descobrir. E o N aqui é o tempo. Como eu estou falando aqui que é anual, então anual são quantos meses? 12 meses. Um ano são 12 meses, tá? Então, a taxa de juros mensal é equivalente a uma anual. Então, se eu quero saber a taxa por mês de um ano são 12 meses. Então, o meu período aqui, o meu valor de N, vai ser 12 meses. Agora, com essas informações, a gente coloca na fórmula para calcular. 1 mais IA é igual a 1 mais IP elevado a N. Então, o IA aqui eu já tenho, é 0,5. Então, 1 mais 0,5 igual... Abre parêntese, 1 mais IP. O IP eu não sei, eu vou descobrir. Então, você repete, IP elevado ao N. O N é o número de meses. Então, elevado a 12. E agora a gente faz o procedimento de somar 1 mais 0,5, que vai dar 1,5, igual... Desse lado aqui, ó, você não pode somar 1 mais IP. E nem pode elevar. Então, você repete, 1 mais IP elevado a 12. E o que que acontece aqui? Agora a gente vai inverter. Todo mundo que está desse lado aqui, olha só, como está acompanhado da letra, que é IP, todo mundo que está desse lado vai vir para esse.
e o 1,5 vai mudar para o outro lado. Não precisa nem você trocar de sinal, vir negativo para um lado e para o outro, porque depois você multiplicaria por menos 1, né? E os dois ficariam positivos de novo. Então você já pode fazer direto, ó. Traz o 1 mais IP elevado a 12 para cá, para o outro lado, e 1,5 para o outro lado. Lembrando, nós estamos fazendo isso porque tudo isso aqui está acompanhado da letra, que é o IP. Então fazendo essa mudança, olha como é que fica. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de vocês verem. Como é que fica? Fica o seguinte. A gente vai ter 1 mais IP elevado a 12 igual a 1,5. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar esse 1,5 e extrair a raiz 12ª. Por que eu tenho que extrair essa raiz aqui? Lembra lá de outros exemplos, quando tem uma letra que ela está elevada ao quadrado, ela não indica que eu tenho que fazer a raiz quadrada do número que está na frente? Nesse caso aqui é a mesma coisa. A única forma de desaparecer com esse 12 daqui, que está elevado, é esse que está aqui tem que fazer a raiz desse número que está na frente. No caso aqui, a raiz 12ª. Então você vai colocar 1 mais IP igual o 12 que está aqui, olha só. O número que está aqui em cima, ele vira índice do radical. E você calcula a raiz do número que está aqui na frente, que é 1,5. No caso aqui é a raiz 12ª de 1,5. Você vai colocar isso aqui na sua calculadora para você conseguir encontrar um valor. E desse lado você já tira do parêntese. Olha só, como você tirou o 12 que estava aqui, ele virou índice do radical, então ele some desse lado, olha só. E some o parêntese também. Sobra só o 1 mais o IP. E agora a gente vai calcular. 1 mais IP vai ser igual. Quando eu coloco isso aqui na calculadora, ó, a raiz 12ª de 1,5, vocês vão encontrar um número enorme. Então aqui nesse caso eu coloquei só 3 casas depois da vírgula. É 1,034. E a partir desse momento aqui, é simples. Letra de um lado, número do outro. Quem é letra? O IP que eu estou procurando. E o número que está aqui, 1, ele vai mudar de lado, ele vai vir para cá, ó, para o lado do 1,034. Então como é que fica? IP é igual 1,034 menos o 1 que mudou de lado. Então lembra, esse IP aqui, gente, é a taxa de juros mensal que a gente está procurando. Então agora eu vou só diminuir. 1,034 menos 1. IP vai ser igual a 0,034. Agora lembra, de novo, para a gente descobrir a taxa em porcentagem, é só multiplicar esse resultado aqui por 100. E quando a gente multiplica 0,034 por 100, vai dar 3,4%. Ou seja, a taxa mensal aqui é 3,4%. Então, a taxa que acumula em um ano é 50%. Mas a taxa de todo mês é 3,4%. E mais um exemplo para a gente calcular aqui. Qual é a taxa anual acumulada equivalente a uma taxa de 8% ao semestre? Então temos um exemplo um pouco diferente aqui. De novo, eu estou querendo saber aqui a taxa anual acumulada, ou seja, eu estou querendo descobrir o IA. E eu sei que a taxa equivalente aqui é de 8% ao semestre. Então essa aqui é a taxa que foi dada, 8% ao semestre. Vamos organizar as informações. IA é a taxa anual acumulada, é a taxa que eu quero descobrir. O IP é a taxa que foi dada, que é 8%. Então 8% a gente já sabe, divide por 100 para tela em decimal, dá 0,08. E o N é o número de semestres. No caso aqui ele diz o seguinte: eu quero saber uma taxa anual acumulada e uma equivalente de 8% ao semestre. Quantos semestres tem um ano? Um semestre são 6 meses. Se um ano tem 12 meses, então ele tem 2 semestres. Então eu já sei o meu N aqui. O meu N é 2, que equivale aos 2 semestres que tem num ano. E agora é só jogar essas informações na fórmula para a gente descobrir a nossa taxa acumulada. Então vocês já sabem, 1 mais IA, o IA é a taxa acumulada, vai ser igual a 1 mais IP. O IP é a taxa aqui que foi dada por semestre, é 0,08 elevado ao quadrado. No caso aqui é elevado ao quadrado porque é elevado aos 2 semestres que tem no ano.
E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento daquele primeiro exemplo. A gente vai pegar aqui e repetir 1 mais IA igual. Somar agora 1 mais 0,08. Vai dar 1,08 e elevar ao quadrado. E agora a gente vai colocar na calculadora esse 1,08 ao quadrado para ver qual o resultado que vai dar. E vai repetir do outro lado aqui, olha só. 1 mais IA. E quando eu elevo isso aqui ao quadrado, olha só, dá 1,1664. Então, 4 casas aqui depois da vírgula. Então, 1,1664 é o resultado desse valor elevado ao quadrado. E agora, de novo, letra para um lado, número para o outro. A letra já está do lado certo aqui, ó, não precisa alterar sinal. Então, você vai só repetir. IA igual 1,1664, só o 1 que vai mudar de lado, ó, vai vir menos 1. E agora você subtrai 1,1664 menos 1. O IA vai ser igual a 0,1664. Como eu quero a taxa em porcentagem, multiplica esse resultado aqui por 100. Então 0,1664 por 100 vai dar 16,64%. Então essa aqui é a taxa anual acumulada.